Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Boa noite a todos. Um excelente domingo. Estamos começando o programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Meu nome é Serafim Velasquez. Eu sou trabalhador da SABED, eu fui convidado para fazer esse programa, eu gostei bastante. Eu já estava estudando alguns temas vinculados ao Chico, né? Mas eu estava estudando, na verdade, sobre Emmanuel, sobre a personalidade de Emmanuel, quando eu fui convidado para fazer uma palestra sobre o Chico, né? E isso me estimulou a fazer a apresentação que eu vou mostrar para vocês. E o próximo estudo, né, nós teremos aí umas 4 estudos pelo menos, né? O próximo estudo vai ser justamente sobre o Chico e o Emmanuel, que era o estudo que eu estava estudando, fazendo para mim. Mas antes de falar sobre o Emmanuel, a gente precisa falar um pouco sobre Chico Xavier. E eu estou muito animado, espero que todos estejam animados, né? O nosso estudo vai até às 20 horas e que possa ocorrer tudo certo. Eu vou fazer uma prece de abertura e posteriormente eu vou pedir para a equipe do técnico, do TI, que está me ajudando aí com a apresentação, tá? Então vamos lá. Jesus, mestre amado, mestre amigo, rogamos a Ti, a espiritualidade amiga, que possa nos auxiliar nessa nova empreitada, nesse novo trabalho, que é falar sobre Chico Xavier, sobre a sua obra, sobre o seu legado, a importância desse médium para o Brasil, para o movimento espírita, e para cada um de nós individualmente, um médium que sempre nos estimula a sermos melhores. Cada vez que a gente estuda um livro que passou pelas mãos do Chico, né, nós nos sentimos um pouco mais próximos da espiritualidade amiga, da espiritualidade superior. Então, que o Senhor possa continuar nos auxiliando, nos guiando, nos protegendo, nos iluminando hoje e sempre. Obrigado por tudo. Graças a Deus e graças a Jesus, damos início aos nossos trabalhos. Que assim seja. Então, eu vou pedir para o pessoal do técnico. Boa noite, Célia. Paz e luz com Jesus. Obrigado.
Vou pedir para o pessoal do técnico compartilhar a apresentação que eu fiz, que eu montei para a gente se orientar, do Chico Xavier. Se o pessoal do técnico puder compartilhar com a gente. Boa noite, Silvia. Boa noite, Serafim. Então, vamos lá. Eu coloquei como tema Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos, né? Foi uma premiação que o Chico recebeu em 2012, na época pelo SBT, né? Eu acompanhei, eu era garoto, né? Eu deveria ter ali meus 16, 15 anos, eu acompanhei essa premiação, foi muito interessante, né? Quando foi para a televisão, porque foi uma premiação que começou no site, se eu não me engano, né? Pelos telefones e tal. Era um programa que o Silvio Santos apresentava. E foi muito interessante, porque o Chico não estava na lista entre os candidatos, né, brasileiro de todos os tempos. Eram outras pessoas, Dom Pedro II, né, todas essas figuras aí da história que o Brasil teve. E o Chico entrou como sugestão, porque ali quando você votava tinha os nomes da lista, e aí tinha sugestão, né? Se você tivesse sugestão de algum outro nome, né? Que de repente o pessoal deixou de fora, tal. E o Chico Xavier recebeu muitas e muitas indicações. As pessoas votavam, né? Colocavam, quero que apareça Chico Xavier. E aí ele foi crescendo nas pesquisas, né? Eu me lembro que acho que ao final ele concorre com Santos Dumont, concorre com a Princesa Isabel, né? Eu me lembro de várias personalidades, né? Que concorreram a esse prêmio. E o Brasil, né, era uma votação séria, porque na votação você tinha que deixar o seu registro, o CPF, então não tinha como você criar vários perfis para votar, né? Não tinha como você falsificar. Você criava um perfil vinculado ao teu CPF, então você dava o seu voto, né? Então era um voto único. E o Chico, por ter ganho, o Chico não recebeu somente voto de espíritas, né? Nós espíritas ainda não temos uma proporção suficiente para ganhar alguma coisa nacionalmente, né, em termos de votação. Então, o Chico recebeu voto de tudo que é tipo de pessoa, né, de vinculada a outras religiões, e isso a gente pode interpretar como um agradecimento, né, do povo brasileiro a essa figura do Chico, né, um homem, um mineiro, né, simples, né, do interior lá de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, né, uma cidade que eu tive a oportunidade de conhecer. Fica mais ou menos ali 50 quilômetros de BH, uma cidadezinha pequena, né? A Silvia também, a gente teve a oportunidade de conhecer lá o Centro Espírita Gonzaga, né? Gonzaguinha. Então a gente sente essa vibração, né? E esse agradecimento, tá bom? Então por isso que eu escolhi esse tema, Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos. Mas o Chico recebeu vários outros premiações, né? Acho que Mineiro do Ano, ele recebeu várias outras. Recebeu cidadania de várias cidades, né, pelas obras que o Chico movimentou na cidade, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, se puder passar para mim da primeira página, eu falei um pouco sobre mim, né? Para não ficar uma coisa muito avulsa, eu coloquei essa primeira página descrevendo sobre a minha pessoa. Meu berço é católico, né? Eu sou do interior de Mato Grosso do Sul. Sempre gostei muito de ler sobre o Evangelho, sobre Jesus. E chega uma hora que você começa a se perguntar, né? Se as informações que a gente tem acerca de Jesus é somente aquilo que a gente tem dos Evangelhos, né? Então aí você vai pesquisando, você vai procurando. Eu tive um tio espírita que me estimulava muito a ler, ele doou muito livro espírita para mim, né, para meus irmãos, para o meu irmão, para minha família. Então a gente começou a ler ali aos poucos, a princípio sem nenhuma direção, né? A gente só pegava um livro, gostei da capa, gostei do resumo aqui, vou ler esse livro, né? E posteriormente a gente foi entendendo, né, que existia uma codificação. Então, a primeira vez que eu pisei no centro espírita foi em 2013, eu tinha 17 anos. Né? Posteriormente, alguns anos depois, quando eu comecei a entender, né, sobre a codificação, aí nós já estamos falando de 2018. Né? E aí, depois de 2018 para cá, eu venho estudado vários temas vinculados à doutrina espírita.
Tá bom? Então, vamos passar para a próxima página. Eu fiz um pequeno sumário, a gente vai falar uma introdução do Chico, histórico, a gente vai contar um caso, né, revirando o baú do Chico, e aí eu vou, no finalzinho também, a bibliografia que eu me referenciei para poder pegar essa história do revirando o baú do Chico. Essa imagem eu fiz ela em A, né, uma cidade futurística, e eu achei que ficou parecido com o nosso lar, né? Meu irmão comentou isso comigo também. Caramba, te lembrou lá do Solar? Me lembrou. Ele falou, então vou colocar esse aqui na capa. Eu coloquei esse aqui na capa. Né? Parece que a gente está entrando em nosso lar. Pode passar. Então, essa é uma introdução, né? Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, como ele gostava de ser chamado, o maior médium espírita do mundo, do século XX, né, reencarnou em lar humilde, na cidade de Pedro Leopoldo, 40 quilômetros de BH, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Filho de um vendedor de bilhete de loteria, João Cândido Xavier, e uma lavadeira, né, Dona Maria João de Deus. Aos 4 anos começou a ter intervenção dos espíritos em sua vida. Então, desde muito novo, o Chico já tinha ali um contato apurado com o plano espiritual. Né? A gente percebe isso em vários médios, né? Ivone do Amaral Pereira, a gente percebe isso. Desde muito cedo, né? Já mostra ali um contato com o plano espiritual. Pode passar. E aos 5 anos, né, falece a mãe do Chico, a Dona Maria de Deus, e Chico passa a viver com a madrinha. Né? Uma coisa que eu gostaria de salientar é que eu precisei resumir muita coisa. Né? Eu não pude colocar tudo na minha apresentação, porque eu fiquei preocupado com o tempo. Mas o Chico viveu vários... Essa madrinha com que ele foi viver, ela sofria de obsessão muito séria. Né? E isso, como o Chico foi morar com ela, o Chico passou a sofrer retaliações do plano espiritual, que não tinha interesse de ver a missão do Chico ser bem sucedida. Né? Então ele sofre um pouco durante essa estadia que ele fica com a madrinha dele, mas ao mesmo tempo é durante essa estadia em que ele teve contato com o espírito desencarnado da mãe dele, que vinha trazer acalento para ele, né? Vinha conversar com ele, que se ele fosse um bom menino, Deus iria enviar para ele um anjo, né? Depois a gente vai descobrir que esse anjo... Eu não sei, a minha interpretação são duas. Ou é a madrasta dele, né, que ele chamava de Boadrasta, que é o segundo casamento do pai dele, ou é Emmanuel, né? Fica essa interpretação. Eu acredito que, nesse contexto, era a Boadrasta dele, né? Então, nessa idade, a sua mediunidade desperta e os fenômenos mediúnicos acontecem com mais assiduidade, passando a ouvir e enxergar os espíritos. Né? O padre da sua cidade não consegue explicações para tal. Apenas com o curso primário, em 1927, o médium começa a psicografar poesias e prosas de autores consagrados dos mais variados estilos. Em 1932 é lançado pela Federação Espírita seu primeiro livro, que assombrou o mundo intelectual de então, O Parnaso de Além-Túmulo. A gente adiantou algumas coisas, né? Como eu disse, é um resumo, não passa-se por todas as etapas, né, que o Chico viveu. O Chico viveu muitas etapas entre essa estadia com a madrinha dele e a publicação do Parnaso. São muitas. O Chico vive muitas coisas, né? Ele participa de redações ali em Minas Gerais, né? Quando era criança ainda, ele ganha segundo lugar, ele ganha prêmios, né? Em algumas dessas participações. Mas a gente vai precisar, devido ao tempo, em 1 hora, resumir a vida de alguém como Chico Xavier é um desafio muito grande. Né? Então, eu precisei resumir algumas coisas. Agora, o Parnaso de Além-Túmulo, quando ele é publicado, ele tem esse choque intelectual com o mundo da época, porque as pessoas se perguntavam como que pode alguém como Chico Xavier, que tinha estudos limitados, né? Estava até conversando hoje com a Silvia, se eu não me engano, ele nem terminou o primário, né? Ou seja, ele não fez nem a 4ª série. Como que ele conseguia, entre aspas, imitar, né,
tantos autores e variados estilos literários, né, com uma fidelidade muito grande, da forma que ele fazia, sem o estudo, pelo menos, do primário. Né? Então, isso chocou, tanto que o pessoal que não acreditava na mediunidade do Chico começou a se questionar. Né? Bom, se o que ele diz que é mediunidade, que ele psicografa os autores mortos, não é verdade, então esse cara é um gênio. Né? Ele é um cara fora da curva, né? Ele é daqueles do nível, né, dos que nós tivemos no mundo, né? Newton, Einstein, né? E por isso que choca o mundo naquela época, né? Tanto que discute-se na Academia Nacional de Letras se o Chico merecia ou não uma cadeira lá, né? E aí nós temos autores como Monteiro Lobato, nós temos vários autores que vão discutir sobre a situação do Chico, né? Fala, cara, se esse cara... Vamos ignorar a mediunidade que ele está falando. Vamos dizer que ele está criando ali da capacidade dele, da intelectualidade dele. Eu acho que o Monteiro Lobato que fala, cara, então ele merece, ele pode escolher a cadeira que ele quiser aqui dentro. Ele merece todas, talvez. Então, por isso que o Parnaso, ele é uma obra mediúnica que, de fato, choca o mundo intelectual da época. Né? Pode passar. E após a obra, né, do Parnaso, eles se seguiram outras quase 500 obras. Se eu não me engano, são 455, né, 465, uma coisa assim. Vertidas para mais de 10 idiomas, ao longo de 75 dedicados anos. Até 2010, né, nós estamos falando aí de 15 anos atrás, né, a soma das vendas das obras chegava a mais de 50 milhões de exemplares vendidos. Né, transmitindo comunicações de centenas de espíritos e gerando uma verdadeira fortuna em direitos autorais, os quais foram doados integralmente por Chico a trabalhos assistenciais ou de divulgação do espiritismo. Em 1980, Chico Xavier foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz e em julho de 2001 recebeu o título de Mineiro do Século. Né? Então a gente está falando de um cara que, se o Chico fosse... vamos dizer assim, se o Chico recebesse o dinheiro autoral das obras que o Chico psicografa, nós estamos falando de uma das maiores fortunas do mundo, né, em direito autoral. É muito vasto. E nós estamos falando de um dado de 2010, né? Eu pesquisei esse dado aí, o mais recente que eu achei foi 2010, 15 anos atrás. Né? Então, quantos mais exemplares não foram vendidos do Chico nesses 15 anos? Né? Provavelmente um dos maiores autores em língua portuguesa do mundo. Né? Nós não conhecemos nenhum outro autor de língua portuguesa que tenha vendido tanto. Né? O Chico, ele é um fenômeno, não só de vendas, né? Ele é um fenômeno em vários campos, no setor de mediúnico. A gente vai ver aí, as obras dele falam de diversos temas, desde o tema científico até o tema literário, né, até vários temas. A mediunidade de Chico nos presenteou, né, e nós temos isso no original, na língua portuguesa. Né? Eu estou estudando a biografia de Emmanuel, e Emmanuel ele reencarnou na língua portuguesa para já ir se assimilando com os dialetos do português, para ele poder fazer essa obra que ele fez junto ao Chico. Né? Foram anos e anos, encarnações e encarnações de preparação. Uma das encarnações mais famosas de Emmanuel na língua portuguesa é o padre Manuel da Nóbrega. Né? Então pode passar. Fundador de São Paulo, né? Um dos fundadores de São Paulo. Porém, apesar de todo o trabalho, de toda uma vida de intensa dedicação, Chico Xavier manteve-se íntegro em sua humildade, atribuindo o trabalho aos queridos amigos espirituais. Trabalho esse guiado pelo seu mentor Emmanuel. E ainda afirmava: quanto mais os bons espíritos escrevem por nosso intermédio, fazendo luz, mais reconheço a extensão da minha ignorância pessoal. E receber livros dos instrutores espirituais não me cria privilégio algum, que estou apenas cumprindo um dever
e que sou um médium tão falível quanto qualquer outro, com necessidade constante de oração e trabalho, boa vontade e vigilância. Né? Então, Chico Xavier tinha essa humildade, né, característica dos grandes espíritos, de reconhecer, né, que né, é igual Sócrates, né, só sei que nada sei, ou seja, a minha humildade, ela consegue perceber que tem muitas coisas ainda que nós, como humanidade, ainda temos dificuldade de compreender. E a vinda do Chico, né, e da falange que vem quando reencarna um espírito desse porte, nos auxilia a ficarmos mais próximos da espiritualidade superior, né, nos auxilia o entendimento, né, das coisas espirituais elevadas. Né? Então, a vinda do Chico ela não é só especial pela obra que ele trouxe, né, pelo legado que ele deixou, mas é especial também em termos de conduta, de como se tornar, como ser um médium, né, a disciplina que ele trouxe, né, o trabalho bem sucedido que ele realizou, né, a gente leu ali 75 anos dedicados à mediunidade, né, não existe nenhum trabalho que você se dedique tanto tempo, né, 75 anos, como é o da mediunidade, né? E o Chico dedicou ali desde novinho, né? Desde a casa dos 20 anos, praticamente. Né? Então, pode passar. Chico Xavier também atendia semanalmente a centenas de pessoas na Vila dos Pássaros, em Uberaba, Minas Gerais, com alimentos e palavras de conforto e esperança. Tendo vindo a desencarnar em 30 de junho de 2002. Deixou-nos como legado de imensa grandeza os mais diversos títulos, um acervo de ensinamentos distribuídos nas mais diversas formas, né? Romances, mensagens, contos, crônicas, poemas e poesias, englobando tudo aquilo que o Espiritismo e o Evangelho de Jesus apregou, em um material que, além de religioso, é científico e filosófico, como não poderia deixar de ser, levando-se em conta a exatidão lógica da doutrina espírita. Perfeito. Pode passar. Histórico. Palavras de Chico. Sou sempre um Chico Xavier, lutando para criar um Chico Xavier renovado em Jesus. E, pelo que vejo, está muito longe de aparecer como espero e preciso. Né? Mais uma vez, Chico mostrando, né, uma característica dos grandes espíritos, que é a humildade. Né? Então, o Chico mostra que ele luta para ser esse Chico Xavier melhor, né, que ele gostaria de ser, e que ele ainda se encontra longe. Isso é muito parecido com a carta de Paulo, né? Paulo também fala sobre isso, né? Que o bem que ele gostaria de fazer, ele não faz, mas o mal ele faz, né? Então eu coloquei ali um resuminho, né? Que Chico nasceu dia 2 de abril de 1910, Pedro Leopoldo. No dia 8 de julho de 27, nós temos... Não é a primeira psicografia, tá? É o primeiro livro. Saiu como primeira psicografia, mas é o primeiro livro publicado. 8 de junho de 32, a Federação Espírita lança a sua obra mediúnica, né, o Parnaso e Além Túmulo, e dia 30 de junho de 2002 desencarna em Uberaba, Minas Gerais, Chico Xavier. Pode passar. Aí eu trouxe aqui uma das fontes que eu peguei, separa em épocas sobre o trabalho mediúnico que o Chico desenvolveu, né? Claro, junto de Emmanuel. Então, Ranieri, em seu livro Recordações de Chico Xavier, nos fala: Chico tinha as seguintes mediunidades: psicografia, vidência, clarividência, incorporação, desprendimento, transporte, materialização. Enquanto escreve, seu espírito desprende-se do corpo e permanece na sala, no plano espiritual, conversando com outros espíritos ou recebendo instruções. Nessa hora, pode estar recebendo, como já ocorreu, mensagem em duas línguas diferentes, inglês e francês, fato relatado pelos jornais e por Carlos Embassari, escritor espírita. Então, a mediunidade do Chico, ela era uma mediunidade vasta, ampla,
né? Poucos médios nós vemos com tanta capacidade mediúnica como Chico Xavier. Claro que ele se especializou na psicografia, que era o trabalho principal dele, né? Era a missão dele aqui na Terra, nós podemos colocar assim, mas ele teria capacidade de fazer muitas outras coisas do ponto de vista mediúnico, né? E como a gente conversa com os nossos estudos na SABED, cada vez mais difícil uma mediunidade assim, né? Quem sabe em um futuro um pouco mais longe, mas a princípio, né, mediunidade tão ampla desse jeito, ela é rara, ela é muito difícil de acontecer. Talvez em 100 anos, talvez a gente possa ver algo assim novamente, né? Uma capacidade muito ampla, né? E é uma fonte, o Chico Xavier, ele é uma fonte que a gente pode acreditar, né? Uma fonte fidedigna, né? Que a gente, se a gente for pesquisar, se a gente for estudar, ela não traz insegurança para a gente, né? Uma coisa que a gente às vezes tem dificuldade na doutrina espírita, né? Principalmente espiritualista, né? Que a gente tem que ter cuidado, porque a gente não sabe se aquilo que o autor está falando é uma coisa da cabeça dele ou se aquilo é uma coisa íntegra, né? Uma coisa real, que tem fundo de verdade, que outros espíritos e outros médios já haviam citado, né? Então a gente tem essa preocupação, e o Chico não. O Chico, ele é um cara que praticamente tudo que ele escreveu, né, sem tirar uma vírgula ali, é tudo muito harmônico com a doutrina de Allan Kardec, né, com a doutrina espírita. Pode passar. Em relação à mediunidade de Chico, vejamos o que nos diz Sueli Caldas Schubert, em seu livro Testemunhos de Chico Xavier, nas páginas 148 e 149. Se nos detivermos com mais atenção na missão de Chico Xavier, encontraremos no seu transcurso fases nítidas, marcantes, assinalando determinadas épocas em que o tipo de labor atende a faixas evolutivas próprias. Pode passar. Segundo Sueli, mesmo com essas fases diversas, houve, de maneira geral, 3 períodos bem distintos. Para nossa compreensão, usaremos a mensagem de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, que assim se inicia. A intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas, a definir-se em 3 períodos essenciais, né? Seria o período de aviso, o período de chegada e o período de entendimento. Extrapolando para o caso de Chico Xavier, vamos encontrar com a publicação de Parnaso de Além Túmulo a fase do aviso, da tarefa que se inicia. Esse aviso veio por meio de 14 poetas, em um total de 60 produções mediúnicas. Não poderia haver mais bela forma de se apresentarem, né? Então foi o cartão de chegada, né, da mediunidade de Chico Xavier, foi o Parnaso, que trouxe 14 poetas, né? E desses 14 poetas, 60 produções. Então foi um excelente início ali, né? Foi uma obra que gerou bastante debate à época, como eu falei, né? E, de fato, é uma obra notável de Chico Xavier, tá? Da mediunidade de Chico Xavier. Pode passar. Cantando a imortalidade da alma, os poetas desencarnados, ao mesmo tempo em que trazem notícias da continuidade da vida, consolam as almas terrenas. Foi, portanto, um aviso retumbante, que ecoou por todo o país. Em seguida, a época dos livros de Emmanuel, A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Paulo Estevam, e dos romances épicos, determinando a chegada da equipe espiritual, que então inicia realmente o seu mistério. E nós estamos falando, o Brasil, Coração do Mundo, ele é de Humberto de Campos, né? Mas os romances mediúnicos do Emmanuel, né? Paulo Estevam, Há 2000 anos, né? São romances que marcam ali uma determinada época do trabalho de Chico, né? Ele recebia muito dessas obras ali após o trabalho dele, né, na fazenda, acho que era a Fazenda Modelo, não me lembro o nome. E
São livros que o próprio Chico vai relatar para a gente que o romance espírita, né, no caso do Chico, ele consome bastante energia, porque o Chico ele aparecia para ele na tela mental as imagens dos locais, né, do que os personagens estavam vivendo. E se a gente lê Paulo Estevam, a gente lê Há 2000 anos, né, eu li toda a série, né, mas os que eu mais gostei foi Paulo Estevam e Há 2000 anos. Você percebe que são obras que realmente nos emocionam. Se lendo a gente já se emociona, você imagina vendo, né, assistindo. O próprio Chico falava que às vezes parecia até novela, ele torcia por determinados personagens, né, para que o personagem tomasse decisão correta e tudo mais, né. Agora, são muitos livros interessantes. Eu gostei muito do Renúncia também, eu gostei muito do Ave Cristo. Tá? São todos livros que eu recomendo. Então, finalmente, com o livro Nosso Lar, de André Luiz, né, inicia-se a série André Luiz, instala-se o terceiro período, o do entendimento. Nesse momento, os embaixadores da luz se aproximam de nós para narrar as minúcias da vida espiritual, para trazer notícias da vida além da vida. Aprofunda-se nos mistérios da existência humana, que então se tornam claros e acessíveis ao entendimento comum. Né? A obra de André Luiz é uma outra obra que eu confesso que eu ainda não terminei, pretendo terminar. Né? É uma obra que exige da gente uma meditação também muito profunda. Né? Por incrível que pareça, eu parei no Obreiro da Vida Eterna, que é o livro que a Silvia está estudando, acho que terça-feira. Eu parei nesse livro. André Luiz também é uma excelente leitura, né? Puxa, Nosso Lar, eu lembro a primeira vez que eu li Nosso Lar, não entendi nada, né? Mas é um excelente livro, né? É um excelente livro, recomendo as pessoas insistirem um pouco mais na leitura. As primeiras leituras são difíceis mesmo, depois vai melhorando, né? Então, tudo isso é derivado do trabalho do Chico, né? Em parceria com os espíritos, claro, com André Luiz, Emmanuel. Pode passar. É a coleção André Luiz que foi sendo ditada aos poucos, e posteriormente o início dos livros infantis, né, a série Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Linha de Luz e Fonte Viva, e a época de Ave Cristo, que encerra o ciclo de romance. Os livros Roteiro e Pensamento e Vida, e a notável série de livros em que Emmanuel comenta as obras da codificação. Né? Esses livros são muito interessantes também, Seara, né, Seara dos Médios, todos livros muito interessantes. Pode passar. E aí a gente vai chegar na história que eu separei para a gente, né, do Revirando o Baú do Chico. Foi uma história que me chamou a atenção. Eu li várias histórias, várias e várias. Tinha uma outra que eu queria colocar também. Fiquei preocupado, esse é o primeiro programa, né? Fiquei preocupado do tempo, né? Agora a gente já começa a ter um controle maior do tempo, já começa a entender melhor como que vai ser os próximos, né? Então, a história que eu separei hoje sobre Revirando o Baú do Chico é comentado para a gente no livro do Bacelli, né, do Carlos Bacelli. Sobre as curas de Chico Xavier, damos a palavra a Carlos Bacelli, no livro Chico, o Apóstolo da Fé, páginas 134 e 135. Contou-nos um casal amigo de Chico Xavier, o senhor João Vicente Coelho e dona Ana, que tempos atrás, estando na residência do médium em Uberaba, presenciou seu encontro com um jovem japonês e, falando através de intérprete, lhe descreveu o fato acontecido com ele. Sofrendo de leucemia e desenganado pelos melhores especialistas, o rapaz teve acesso a um vídeo do médium que o mostrava em ação no Brasil. Ao ver Chico atendendo a multidão e psicografando, foi ele tomado pela certeza íntima de que aquele homem, que nunca houvera visto antes, haveria de curá-lo. Emocionado e diante de várias testemunhas em visita ao médium, o nipônico contou que naquela mesma noite, o espírito do médium, acompanhado de 2 outros desconhecidos para ele, esteve em sua casa, no Japão, e lhe impôs as mãos à altura da medula, chegando inclusive a massageá-la diretamente.
Daquele dia em diante, ele começou a recuperar-se, e os exames feitos a posteriori surpreenderam os médicos, os quais o deram por curado. Pode passar. Interessante é que, segundo a narrativa dos idôneos, né, do senhor João e da senhora Ana, companheiros de ideal, uma senhora que até então tudo ouvia em silêncio, esperava para presentear o Chico com uma tela, na qual estava pintada a imagem de um dos nossos benfeitores espirituais. Ao ser desembrulhado o presente, o moço curado da leucemia apontou para o quadro nas mãos do médium e, em lágrimas, identificou na figura do Dr. Bezerra de Menezes um dos outros dois espíritos que haviam intercedido em seu favor, a milhares de quilômetros. Então, com o desapego que lhe é característico, Chico Xavier pedindo a permissão à distinta doadora, Chico passou o quadro do Dr. Bezerra às mãos do rapaz e pediu-lhe que o levasse consigo para a terra do sol nascente. Então a gente percebe como que a espiritualidade atua, né? O rapaz ele viu um vídeo, né? Provavelmente uma fita cassete, né? Pelo ano, né? Ele viu ali, ou talvez algum programa, né, de TV aberta do Japão que mostrasse algo do Chico. Ele viu o Chico psicografando, as pessoas irem lá pedindo atendimento, né, para o Chico. É descrito para a gente, né? Eu não vivi essa época, era muito pequeno, né? Mas é descrito para a gente que caravanas e caravanas se dirigiam para lá, para a região de Uberaba, né? Muitos e muitos ônibus. Então era uma fila gigantesca lá para poder receber uma psicografia do Chico, ter algum contato com o Chico. E esse jovem viu essa reportagem, ele teve a certeza que aquele homem, né, que ele nem conhecia, poderia curá-lo, né? E aí naquele dia ele foi dormir, né? Foi descansar. E aí recebeu a visita do Chico e mais dois outros amigos. Posteriormente vamos descobrir que um deles é o Dr. Bezerra, né? O outro a gente não sabe, deve ser algum trabalhador do Dr. Bezerra, né? Que é uma falange muito grande também de trabalhadores. Então, e aí ele recebe ali a cura, né? Durante o sono. Quando ele levanta, ele se sente melhor, né? Retorna ao médico, faz o retorno ao médico. O médico solicita os exames todos e é dado como curado, né? Posteriormente, esse jovem vai à casa do Chico. Olha como que é a vida, né? Ele vai à casa do Chico, entra lá na fila, aguarda tudo, né? Tem aquela paciência para poder chegar para falar com o Chico, que não era algo tão fácil, né? Todo mundo queria um pedaço do Chico, né? Eu imagino que era algo assim com Jesus também, né? Deveria ser bem requisitado. Então, ele aguarda ali o momento dele, conversa com o Chico, explica o que aconteceu, né? E aí na fila tinha uma senhora, né, que deve ter recebido alguma cura, alguma coisa assim. Pinta um quadro para o Chico, né, com o rosto do Dr. Bezerra de Menezes. Eu até coloquei ali para a gente poder visualizar, né, provavelmente como era esse quadro, né? Não dá para dizer exatamente que é esse, mas é algo próximo a esse. E aí o Chico, né, com a sua humildade, né, recebe o presente, né, pergunta, né, solicita se poderia entregar para o jovem, né, a doadora aceita e ele entrega para o jovem o retrato de Bezerra de Menezes, né. Então é muito interessante, né, porque o jovem não falava português, né, precisou de um intérprete ali para poder se comunicar com o Chico, né. O Chico também não tinha domínio do japonês ou do inglês, alguma língua assim, né, para se comunicar. E o intérprete conversa, né, troca as informações ali com o Chico, e esse casal que era amigo do Chico presencia essa cena, e o Carlos Bacelli, né, conversando com esse casal, anota esse caso, né, do Chico com o jovem japonês e registra para a gente, né? Então, quantos casos, né, o Chico não deve ter vivido? Ao longo das semanas eu pretendo trazer outros, né, com outras situações que o Chico viveu.
né? Então, é muito interessante. Me chamou muita atenção esse caso. Eu gostei bastante dele, por isso que eu coloquei ele, coloquei aqui para gente, né? Então, pode passar. Essa frase no final do Eurípides, né? Isso aí foi lá no Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de conhecer também. Achei muito bonito, né? Poderoso é o sol da verdade, né? Eu acho que todo mundo que tem interesse em conhecer a verdade, né? Conhecer o objetivo da vida, o objetivo da encarnação, por que estamos aqui, né? De onde viemos, para onde vamos. Todo aquele que tem esse interesse, ele vai encontrar com Jesus em algum momento da vida. E posteriormente, após encontrar Jesus, se é uma pessoa que tem interesse em conhecer a verdade mais a fundo, ela vai, de certa forma, em algum momento da sua jornada, vai encontrar com a codificação espírita, né? Vai encontrar com Allan Kardec e, posteriormente, vai chegar em Chico Xavier, né? Então, é inegável o legado de Chico Xavier, né? As obras que ele trouxe para a gente, que são consideradas obras complementares, né, à codificação, mas são obras que respondem muitas coisas para nós, muitas dúvidas que nós tínhamos, né? Então, por isso que eu coloquei essa frase do Eurípides, porque poderoso é o sol da verdade e é real, né? Essa frase é muito bonita lá, tá lá no colégio. Pode passar. Essa foi a bibliografia que eu me baseei para escrever esse pequeno resumo, né, da obra do Chico. Eu li um pouquinho de cada, eu não cheguei de fechar nenhuma, mas eu li um pedaço de cada, aprendi muito. Esse do programa Pinga Fogo, né, que é o segundo livro ali, que tem o círculo queimado no meio, né, justamente fazendo referência ao programa Pinga Fogo. Muito interessante, era um livro que eu estava relendo, eu já li esse livro, né, que o Saulo Gomes, ele trouxe na íntegra para a gente todas as perguntas e respostas do programa, né, ele compilou tudo e colocou no livro. Então é um livro muito interessante, que tem o Chico ali naquele programa, que é o programa que torna o Chico, entre aspas, famoso para o Brasil, né, estão falando de 71, eu acho que foram 2 programas, um em 71 e em 74, uma coisa assim. E é um livro excelente, recomendo muito esse livro. O Chico responde sobre tudo, sobre viagem à Lua, né? Porque o homem tinha ido para a Lua em 68, e esse livro aí é de 71, 72, né? O programa. Então o Chico responde essas perguntas, responde várias outras coisas. Nos revela que o primeiro livro, né, foi um livro em pedra, psicografado por Moisés, né? Revela para a gente que os 10 Mandamentos foi uma psicografia de Moisés, né? Então é muito interessante. E todos os outros também, todos os outros são casos sobre o Chico. Esse livro do Ramiro Gama, né, que está ali embaixo, Chico Xavier na Intimidade. Lindos casos de Chico Xavier, são todos muito interessantes. Tem um outro ali, As Vidas de Chico Xavier, Chico de Francisco. O outro ali, se eu não me engano, acho que é Testemunhos, né? Testemunhos, que é da Sueli, Testemunhos de Chico Xavier. Então, são todos livros muito interessantes que eu usei aí para nossa pequena palestra, nossa pequena exposição. Pequeno estudo, né? Pode passar. Esse é um documentário de 6 de dezembro de 2018. Né? A gente vê ali o Saulo Gomes, a gente vê o Carlos Bacelli, a gente vê figuras ali que foram próximas ao Chico. Né, se eu não me engano, ali é o Geraldo Lemos, e tem mais um ali que é o biógrafo do Chico, eu me esqueci o nome dele. É um documentário muito interessante, tá? Ele sai no final de 2018, se eu não me engano, eu vejo ele pela primeira vez no começo de 2019, e ali eles estão em uma mesa, né, que simula ali o interior de Minas Gerais e tal. Então eles vão contar desde o começo da história do Chico, desde da sua infância até a sua adolescência, todos os casos, né? Ali vão falar dos casos de uma entrevista que ele deu para a revista O Cruzeiro. Então, assim, é muito interessante. Se eu não me engano, são 2 horas esse documentário. Eu deixei o link aí para quem tiver interesse. É um excelente documentário. Eu acredito que todo mundo aí já deva ter visto, né? Um excelente
realmente é um excelente resumo, né, da obra do Chico, esse documentário. Mas para quem gosta de ler, né, aí tem vários livros, né? Esse que eu citei da bibliografia é um deles, mas tem muitos outros, né? Então pode passar. E aí são os nossos próximos estudos que eu pretendo fazer, no caso, nos próximos domingos, né? Então, o próximo seria a parceria Chico Xavier e Emmanuel, que eu já estou escrevendo, já estou desenvolvendo. Vai contar ali os primeiros contatos com Emmanuel, né? Todo o início, quem é o Espírito Emmanuel, as encarnações que o Emmanuel teve, né? Então, muito, muito interessante, já está em desenvolvimento. Posteriormente, Chico Xavier e o Novo Testamento, que é uma coisa que eu tenho muito interesse em escrever. Todas as obras, eu coloquei ali o Boa Nova como referência, né? Todas as coisas que o Chico escreveu que se relacionam ao Novo Testamento, né? Que se relacionam à parte do Novo Testamento na Bíblia, né? Então, esse seria o nosso terceiro episódio. E o quarto episódio, Chico Xavier e o Brasil, né? Nascer no Brasil é uma responsabilidade muito grande, né? É um benefício muito grande, né? A gente ganha muito nascendo no Brasil, mas a gente tem muita responsabilidade também, né? E o Chico, ele escreveu vários livros sobre isso, né? O Brasil, o Coração do Mundo é o principal, né? Mas tem outros aí que citam sobre a nossa passagem aqui pelo Brasil, né? Terra do Cruzeiro, né? Então, eu sou muito grato ter nascido no Brasil. Acho que o Brasil é um país muito especial, né? Claro que tem seus defeitos, né? O Brasil não é perfeito, mas nascer no Brasil, ter a oportunidade de ler os originais do Chico Xavier na nossa língua mãe, né? São coisas especiais, é muito especial isso. Tá? Então, pode passar. E aí eu fico por aqui. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, os que estão online agora, os que irão ver o programa que vai ficar gravado mais para frente. Eu deixei o QR Code, né, para quem tiver interesse em acessar a palestra, né, tanto o PDF da palestra quanto o PowerPoint da palestra, deixei salvo, tá? Eu pretendo fazer isso com as próximas, finalizando ali com o prêmio que o Chico ganhou em 2002, né, o maior brasileiro de todos os tempos. Nós temos que lembrar que o Chico venceu personalidades que, a princípio, do ponto de vista material, pode ter feito mais que o Chico, né? Nós estamos falando de Dom Pedro II, né? Várias e várias personalidades aí que, de repente, aos olhos materiais, fizeram mais que o Chico, mas o Chico, do ponto de vista geral, do ponto de vista espiritual, com certeza é o maior brasileiro de todos os tempos, né? Eu era muito criança quando teve essa votação, eu tinha 5, 6 anos, mas se eu pudesse votar, teria votado em Chico Xavier. Tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Não sei se o pessoal do TI vai encerrar alguma coisa ou se eu faço... então eu encerro aqui. Gostaria de agradecer pela oportunidade de ter desenvolvido esse estudo. Boa noite, Nina. Me fez estudar bastante. Imagem linda, lembra nosso lar. É verdade, sério, me lembra muito. Meu irmão falou a mesma coisa. Excelente estudo, querido Serafim. Beijo, obrigado. Rosângela Couto. Beijo, Rosângela. Saudade, hein? Muito obrigada por tudo e por tanto. Obrigado vocês. Obrigado pela presença. Excelente explanação. Obrigado. Boa noite, estudo muito esclarecedor, obrigado. Minha mãe, né, Rosana, assistindo, obrigado, mãe. Quero enviar o link dessa palestra a amigos. Ah, beleza. É só ler ali, depois você pausa o vídeo ali, você lê o QR Code ali, vai estar lá. Tá, então muito obrigado a todos. Acho que teremos mais programas aí adiante. Os meus são domingo, todo domingo, às 19 horas. Revirando o baú de Chico Xavier. E eu vou ficar por aqui, tá bom? Uma boa noite para todos, bom domingo, bom início de semana para todos, né? Bom trabalho amanhã, segunda-feira, que a gente possa dar continuidade para os nossos trabalhos, com as nossas pesquisas,
A doutrina espírita é uma doutrina que nos estimula muito a estudar, né? O próprio Chico, vários casos ali sobre ele, em que alguns amigos iam falar com ele e estava estudando o Evangelho, segundo o Espiritismo. Né? Então, o Chico é um grande exemplo de que o estudo ele é contínuo e para a gente poder evoluir, para a gente poder melhorar, a gente precisa estudar, né? Não tem jeito. Assim como os judeus eram conhecidos, né, como o povo do livro, né, referente ao Antigo Testamento e aos 10 Mandamentos, nós espíritas também somos praticamente o povo dos livros, né? Porque o Chico Xavier, só ele foi quase 500. Né? Então, aí a gente não está nem contando o Divaldo, né? Não está contando outros médios aí que contribuíram muito. Ivone, né? Ivone tem excelentes livros. Tá bom? Então, uma boa noite. Muito obrigado a todos vocês que compareceram. Espero dar continuidade com esse estudo. Posteriormente, eu vou falar sobre uma biografia de Emmanuel. Depois nós vamos falar Chico Xavier e o Novo Testamento e Chico Xavier e o Brasil, tá? Por enquanto, esses 4 eu ainda vou ver o que eu falo depois disso. Mas tem muita coisa aí para a gente falar. Só a série André Luiz, só a parte do Pletério já é muita coisa, né? Então, mas eu ainda estou pensando nessa parte, ainda não cheguei tão longe, não. Por enquanto, essas 4 palestras. Tá bom? Boa noite. Bom descanso a todos. Eu não sei como que o programa vai encerrar. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.